Olá, nono ano. Então, dando continuidade na nossa semana 10, agora nós vamos então falar da nossa aula 44. Então, aqui nós vamos hoje pegar então nossa trilha lá e vamos falar um pouquinho de construção de polígonos regulares, ok? Então, assim, aqui nesta aula nós vamos usar alguns instrumentos de desenho, né? Então, tem algumas instruções aqui, né, que a gente vai seguir, e daí vocês precisam, né, para vocês acompanharem aí, vocês precisam, então, ter uma régua e um transferidor. Então, assim, a professora vai passar aqui com vocês aqui o passo a passo, e depois vocês podem fazer em casa também, né? Pode testar aí depois com os instrumentos bem certinho. Então, assim, polígonos regulares, né, só pra gente lembrar, é todo polígono convexo que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si, tá? Então, todos os ângulos iguais também, tá? Então, aqui nós temos um passo a passo para construir um polígono regular usando os instrumentos de desenho. Então, primeiro nós temos que escolher a quantidade de lado que esse polígono vai ter, né? Então, aqui, ele tá dando um exemplo aqui, nós vamos fazer um polígono, então, de 5 lados, tá? E de quanto que vai ser a medida do lado desse polígono, né? Então, assim, esse polígono vai ter 5 lados de 5 centímetros, de 3 centímetros, né? Então, nós precisamos definir tudo isso antes de construir o nosso polígono. Então, aqui nós vamos fazer um polígono de 5 lados, tá? E cada ladinho desse polígono vai medir 4 centímetros. Então, assim, pensando na medida do ângulo externo, calcule a medida do ângulo externo desse pentágono. Então, nós vamos construir um polígono de 5 lados, que é um pentágono. Para a gente calcular o ângulo externo, nós pegamos 360 e dividimos por n, que é a quantidade de lados. Então, se o nosso n vai ser 5, porque nós vamos ter 5 lados nesse pentágono, então nós vamos fazer 360 divididos para 5. Então, o ângulo externo desse pentágono que nós vamos construir vai ter 72 graus. Então, primeiro, o que nós fazemos lá? Nós descobrimos, então, o ângulo externo que esse pentágono tem que ter. Depois, nós vamos construir uma reta suporte como o primeiro lado do polígono. Então, o primeiro lado, então, eu vou construir uma reta, né? E vou, então, marcar lá a quantidade de centímetros que eu quero. Então, eu vou pegar a régua e vou medir lá 4 centímetros, ok? Depois, eu vou construir em uma das extremidades, né? Ou aqui, né? Tanto faz, um ângulo externo, né, de 72 graus. Então, para eu medir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que vai estar pro lado de fora, eu vou precisar de um transferidor. Então, como que eu vou medir, então, o ângulo de 72? Ó, então, o transferidor, ele vai ter lá, vocês têm que observar que vocês vão ter que começar sempre a olhar a medida a partir do zero, tá? Então, assim, porque aqui também começa do zero, mas se o transferidor tivesse, né, na posição invertida ali. Mas como ele tá nessa posição, então aqui, ó, a reta, ela está aqui, então nós vamos medir 72. Então, nós vamos aqui, aonde nós tínhamos, né, marcado, né, a extremidade dos 4 centímetros, nós vamos marcar 72, ó, 70 tá aqui, então, eu vou contar mais 2 risquinhos pra frente, vou fazer uma marquinha e vou fazer uma outra reta, então, aqui, que vai representar esse ângulo aqui de 72, tá? Nessa reta, então, que nós construímos aqui agora, nós vamos marcar 4 centímetros, então, tá aqui. Aí, aqui, nesses 4 centímetros, eu vou de novo marcar 72 graus e vou traçar a minha outra reta. Depois, 72 e vou traçar minha outra reta. E 72 e vou traçar minha outra reta. Então, vai ficar, né, mais ou menos, né, nesse formato aqui. Então, vocês vão traçando com a régua bem certinho o transferidor. Nós vamos montar um pentágono, né? Da professora ficou torto aqui, né? Que a professora fez a mão livre, né? Mas então, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5 lados, ok? Aí, é só ir medindo cada um dos ângulos aqui, externos aqui, e construindo os ladinhos de 4 centímetros, ok? Aqui, na próxima página, nós temos, né? Nós vamos construir um hexágono de 3 centímetros de lado. Então, mesma coisa. Primeiro, eu vou descobrir qual que vai ser o ângulo externo desse hexágono. Então, eu vou pegar 360 e vou repartir em 6. Quando eu pego 360 e reparto em 6, eu vou ter quando eu pego 360 e divido em 6, eu vou ter 60 graus. Quer dizer que o ângulo, então, externo vai ser de 60 graus, ok? Então, assim,
eu vou marcar primeiro uma reta, né, com 3 centímetros, e partindo dessa reta, eu vou marcar, então, o ângulo de 60 graus. Como que eu marco o ângulo de 60 graus? Eu vou pegar o transferidor lá do 0 até o 60, né, e vou fazer uma marquinha e fazer a minha reta. Nessa reta, eu marco, então, 3 centímetros, eu marco aqui 3 centímetros. Aí, partindo daqui, eu meço mais 60 e traço o outro lado, ó. Depois, meço mais 60, traço o outro lado. Meço mais 60 e traço esse outro lado. Meço 60 e fecho, então, aqui, né? O polígono é uma figura, então, fechada, ó. Então, eu fechei com 6 lados aqui. Aí, vocês podem pegar régua, transferidor em casa, e vocês podem tentar fazer, né, novamente, esses dois polígonos aqui que foram traçados como demonstração aqui para vocês, ok? Aí, depois, nós vamos lá na página das atividades, né, que vai ser lá nas últimas páginas lá, e nós vamos pegar, então, a aula 44. Então, assim, na construção de um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros, marcaremos com o transferidor 3 ângulos centrais com... Então, assim, aqui, o que nós vamos fazer? Então, nós já sabemos lá que o ângulo central, né, ele vai ter, então, se eu considerar todo o meu ângulo, ele tem 360. Então, eu vou pegar 360 e vou dividir por 3, que é a quantidade de lados, ali de ângulos que eu vou ter, né, 3 ângulos, né? Então, 360 eu vou dividir por 3, ok? E daí, vocês obtêm, então, a resposta e marcam a resposta correta aqui, certo? Então, aqui, lá no exercício 2, após traçar a reta suporte, que é a primeira reta lá que a gente vai... eu vou construir lá uma figura com um lado 5 centímetros. Tá, eu vou traçar, então, primeiro uma reta suporte. Depois dessa reta suporte, que será um dos lados do meu polígono a ser construído, escolhemos uma das extremidades, ou essa pontinha aqui, para construir o quê? Para, né, a gente conseguir ir traçando os outros ladinhos. É o ângulo central que eu calculo? Será que é o ângulo reto? Será que é o ângulo total ou será que é o ângulo externo? Lembra lá o primeiro cálculo que nós fazíamos lá para descobrir, para a gente poder traçar com o transferidor? Então, primeiro a gente faz o cálculo, então, do ângulo externo, né? Tem a reta, suporte, depois nós calculamos, então, o ângulo externo para a gente poder ir traçando as próximas retas, ok? E formando, então, o polígono. Então, essa é a nossa aula 44.